Todos muito bem-vindos para mais um Evangelho, momento de paz, de reflexão e fortalecimento espiritual. Temos alguns recados, né? Sempre bom reforçar. E vai ter uma apresentação, um teatro, né? Uma peça que vai acontecer aqui no Paz de Amor. Na verdade, é uma reapresentação especial. Essa peça chama E Agora, Nicolas? Deixa eu ver. É muito importante. Não precisa convite nem nada. O convite eu estou fazendo, mas quem puder colaborar com um pacote de leite em pó de 400 gramas, porque transformando este evento em mais uma oportunidade de servir e praticar a solidariedade. Vai acontecer, deixa eu ver que dia, dia 7 de fevereiro, no sábado, às 18 horas, nesse salão. Então, é um teatro, é uma forma de vocês estarem também participando, num momento até descontraído, né? E oportunidade também de conhecer novas pessoas. Os cursos aqui do Paz de Amor, tem um curso de oratório. Esse curso ajuda até no trabalho, fora da Casa de Paz de Amor. É aberto a todas as pessoas, aos trabalhadores da casa e às pessoas que se interessarem. Esse curso acontece, vai acontecer de segunda-feira ou quinta. Na segunda-feira, todas as segundas-feiras, dia 23 de fevereiro, às 20 horas. E de quinta, dia 26, inicia dia 26, às 14h30. As inscrições no dia da aula, no próprio local, que é aqui, no Paz e Amor. Depois só perguntar na livraria em que sala que vocês podem se dirigir. Então, podem até divulgar para outras pessoas, porque às vezes as pessoas são inibidas, né, de estar falando em público, tudo como eu, claro. E, então, é uma oportunidade, porque é um curso gratuito que a casa oferece, com profissionais, com pessoas preparadas, estudadas. E esse curso também, além da parte teórica, logicamente, tem a parte prática, né? E é muito bom. E em casa a gente pode treinar na frente do espelho. E esse curso de oratório ajuda muito, muito as pessoas até se soltarem, as pessoas tímidas. Nós temos na casa vários cursos, né? E eu vou dar uma prévia para que vocês depois possam pegar as maiores informações na livraria ou no mural na frente lá da casa, que tem todas as informações. O curso Principiante Espírita é um curso dinâmico que ensina o Espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. As turmas são abertas para as seguintes datas: quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 14h30. As inscrições para o Principiante Espírita, quem se interessar, as inscrições são na livraria, tá? Existe um grupo de estudo, chama Grupo Boa Nova. As turmas abertas para as seguintes datas: todas as terças-feiras, dia 24 de fevereiro, o horário é das 20h15 às 21h15. Esse Grupo Boa Nova estuda o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma simples e item por item. Esse curso é um tempo menor de conclusão, tá? E existe também um grupo de estudo Joana de Ângeles, que é online. É uma oportunidade também de vocês estarem em casa e continuando no estudo, né? Eles são abertos a todas as pessoas que são interessadas. Feito pelo Google Meeting, de sextas-feiras. São sextas-feiras alternadas, tá? Não são todas as sextas-feiras seguidas. Às 20 começa, dia 23, já começou. Dia 23 de janeiro, já iniciou o grupo de estudo Joana de Ângeles. O horário é das 20h45 às 22 horas, tá? Então, esse grupo de estudos tem 3 pessoas dirigentes à frente do trabalho, que são pessoas que fazem o acolhimento desse estudo.
tá bom? E tem também a Mocidade Espírita, e é aos domingos, vai iniciar dia 1º de fevereiro, das 9 às 11. Então, podem divulgar também que a Mocidade Espírita tem como objetivo promover crescimento moral, espiritual e intelectual dos jovens, à luz dos ensinamentos do Espiritismo. Procura oferecer um espaço de acolhimento, estudo, convivência fraterna e vivência do bem. Um grupo de amigos incentivando valores como o amor ao próximo, a responsabilidade, a solidariedade e a reforma íntima, preparando os jovens para uma atuação consciente e ética na sociedade. Então, se vocês conhecerem alguns jovens que queiram participar, procurem informação na livraria que eles passam, e vamos aproveitar, que são cursos gratuitos, tá? Lembrando que o teatro é só a doação de se vocês puderem, quem puder, a doação do leite de 400 gramas, tá? Só reforçando. E que possamos sentir a presença amorosa de Jesus entre nós, envolvendo cada um em luz, serenidade e confiança. Obrigada. Agora o Fabrício fará a abertura do trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho, né? 5º trabalho de janeiro, de Evangelho, Vibrações e Passes. Final de janeiro, hein, gente? Já 12avos já foi, hein? Então é melhor a gente começar a acordar. Essa história de que o ano começa só depois do carnaval, essa conversa, os votos que fizemos de um ano melhor, em todas as esferas da nossa vida, né? A gente quer sempre, eu acho que todos queremos o melhor para nós mesmos, não é? E a gente sempre pensar também, que a gente sempre reforça aqui, da nossa melhoria espiritual, né? Olha que a Margarete trouxe, a quantidade de cursos que a nossa casa oferece, e não somente os cursos, né? A gente reforça sempre a questão dos cursos, do aprendizado, né? Porque um dos lemas, né, um dos mantras do Espiritismo é amai-vos e instruí-vos, né? Precisamos ter a instrução e, através da instrução, praticar o amor, sentir o amor dentro do nosso coração para a nossa evolução espiritual. Então, os cursos e também a quantidade de trabalhos que temos aqui. Esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes que nós temos aqui, ele acontece todos os dias e, às vezes, em mais de um horário. Então, não é por falta de estarmos de braços abertos que nós vamos deixar de evoluir. E a nossa casa está sempre aberta, com mais do que nós, que somos meros instrumentos, mas a espiritualidade maior, que sempre está aqui presente, sempre prepara toda essa ambientação. Então, o que a gente faz o convite vamos estar presentes, né? Se estivermos aí com os nossos celulares, vamos desligá-los, né? Para que nós possamos estar aqui, presentes, de corpo e alma, com a sintonia, porque se estamos aqui é porque algo viemos buscar. E para alcançarmos, façamos a nossa parte, vamos ajudar a espiritualidade que trabalha incessantemente por nós. Então vamos lá para mais um trabalho. Hoje, o capítulo e o item da nossa tarde é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, especificamente o item 7, a paciência. Será que a gente está precisando de uma palestra como essa, gente? Eu, pelo menos, estou precisando, não sei vocês. As leituras do Evangelho e da mensagem vai ser o nosso querido Lázaro, prece inicial, a Vera Pereira, vibrações gerais dos passes e vibrações das águas, o Walter, a prece final será a nossa Maria José. Hoje, gente, nós temos a enorme alegria de receber mais uma vez uma pessoa que está sempre aqui conosco aos sábados. Por quê? Quem está sempre aqui é porque está sempre disponível. Sempre que chama, se não pode num dia, fala, me chama no outro dia, arruma um jeito de estar aqui conosco. Uma pessoa que tem um enorme conhecimento, uma trabalhadora já há muitos anos aqui da nossa casa, a nossa querida Angélica Sobral. Então vamos
acompanhar o que a Angélica nos preparou, que sempre, quando saímos daqui, depois de uma palestra dela, saímos reflexivos, aprendemos. Então vamos estar aqui presentes, ouvindo atentamente o que ela tem a nos dizer. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item 7, a paciência. O Espírito Amigo, Rafre, 1862. Sede paciente, pois a paciência também é caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa, consequentemente bem mais meritória, que é perdoar os que nos colocaram no caminho para serem instrumentos de vossos sofrimentos e nos submeterem à prova de nossa paciência. Do livro Hora Certa, psicografado por Chico Xavier, Espírito Emmanuel, ao alcance de todos. Simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. Usando-a nessa condição, ela fazendo prodígios. Antes de tudo, é a vacina contra a irritação, acalmando-nos na vida íntima, e surge a sequência de abençoadas derivações, resguardando-no conosco os familiares que nos encontram segurança e tranquilidade. Os vizinhos permanecem isentos de inquietações, os amigos descansam em nosso convívio, as discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação terminal, conservando, retendo-os e nos o clima favorável ao cultivo da esperança, ao alcance de todos, e por isso que a paciência na farmácia da vida é o específico da paz. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Terminando mais um mês, começo de ano, todos nós nos preparando, se prometendo a fazer o nosso melhor. Não vamos ficar só na promessa, não. Vamos cumpri-las, vamos fazer da melhor forma possível, que a nossa jornada seja mais leve. Vamos ter fé e esperança. Só de você estar aqui hoje, você foi acolhido desde o portão e trazido até aqui para você receber esses ensinamentos, que a nossa companheira vai estar passando daqui a pouco a todos vocês. Receba do fundo da sua alma essas palavras maravilhosas, quais ela vai estar passando, que é a paciência. Paciência é uma coisa que todos nós precisamos usá-la diariamente, para entender os desígnios de Deus que eles têm passado para nós todos os dias. Vamos prestar mais atenção no nosso dia a dia e saber que nós estamos sendo preparados para tudo de bom que nós podemos passar adiante, não só para nós, como para as pessoas que estão à nossa volta. Sejam todos bem-vindos e tenham um bom trabalho pela frente. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. E está meio fraco, vamos lá. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que essa tarde seja de um profundo ganho espiritual para todos nós. Felizes todos por aqui estar, por aqui chegar, aqueles que nos assistem através das mídias sociais e ligados aqui estão nesse momento. Todos nós estamos sendo assistidos pela espiritualidade maior, com muito amor, com muito carinho. Agradeço a toda a equipe pela oportunidade de estar aqui e que possamos aproveitar ao máximo esses breves momentos desse nosso encontro abençoado. E como disse o nosso companheiro, nós vamos refletir no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos ou brandos e pacíficos, a paciência.
Bem-aventurados os mansos ou brandos e pacíficos é uma das bem-aventuranças ditas por Jesus no Sermão do Monte ou da Montanha, dirigindo-se a todas as pessoas que o seguiam. Nele, Jesus, com a simplicidade da sabedoria autêntica e com a profundidade da verdade revelada, faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. Inúmeras vezes nos perguntamos sobre o que pretendia o Mestre com seus ensinamentos. Com o conhecimento mais ampliado, entendemos que Jesus não falou apenas para uma época, mas sim para todas as épocas, dando-nos a oportunidade de aprendizado em todas as fases do nosso processo evolutivo. Então vejamos um exemplo bem prático. Quando nós lemos um trechinho do Evangelho, em determinada época, e voltamos a ler novamente, passado algum tempo, o entendimento já não é outro. Nós vamos perceber uma mensagem mais ampliada, que muitas vezes nós não nos damos conta. E assim é na nossa caminhada evolutiva. O Sermão do Monte é realmente a alma do Evangelho, e nele encontram-se ensinamentos, como já dissemos, tão atuais que parecem ditos hoje. É sempre bom lembrar que Gandhi tinha razão quando disse que se dos ensinamentos do Cristo ficasse apenas os extratos do Sermão da Montanha, teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais sublimes parâmetros para nos relacionarmos bem em sociedade. Então, queridos irmãos, vale a pena, periodicamente, irmos até o Evangelho de Jesus, que muitas vezes está lá, no nosso móvel de cabeceira, na nossa estante. Já li, não, vamos reler, vamos analisar, vamos interpretar, e é isso que devemos fazer no nosso Evangelho no Lar. Essa troca de experiência que faz com que nos fortalecemos na nossa caminhada. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha exaltar, é sempre isso muito importante, a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. O Mestre desejava destacar os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero ou violência. Palavras tiradas do livro Escrínio de Luz, Chico Xavier psicografou pelo Espírito de Emmanuel. E é muito importante, queridos irmãos, nós não plantamos hoje uma semente e amanhã estamos colhendo os frutos. Tudo a seu tempo, mas tem que haver a colheita. Instruções dos Espíritos. Item 7, a paciência. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Segundo o dicionário, paciência, virtude que consiste em suportar os males ou os incômodos sem queixumes e resignação. Na doutrina espírita, a paciência é vista como uma virtude ativa que envolve ação construtiva e autocontrole, enquanto a passividade, não vamos confundir paciência com passividade, é uma atitude negativa de ociosidade, conformismo ou omissão. A obra de Emmanuel, psicografada por Chico, aborda a paciência não como atitude passiva, mas como uma força ativa
de compreensão e tolerância. Então, vamos frisar algumas vezes. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda predominam as imperfeições morais. Vamos escorregar muitas vezes. Mas nós temos uma bússola direcionadora, que são os ensinamentos de Jesus. Nós temos um plano espiritual maravilhoso que trabalha a nosso favor, nos dando oportunidade, mas a vontade é de cada um de nós. O livre-arbítrio, a livre escolha. Plantamos o que queremos, mas iremos colher exatamente aquilo que plantamos. É comum o impaciente aumentar o tom de voz, sugerindo que ele é paciente, em uma tentativa de apresentar um sinal inequívoco de que é ponderado. Quantas vezes já ouvimos essa expressão? Estou a um passo de perder a paciência. Mas, queridos irmãos, não se aceita determinadas atitudes. Isso, aquele que diz que é paciente, ele põe um limite na paciência. A minha paciência tem limite. E determinadas coisas não posso aceitar. Ele teria bom senso e equilíbrio para distinguir o certo e o errado. Ele acha que teria. Queridos irmãos, paciência é uma virtude. É conquista definitiva. Não é como foi dito. Estou a um passo de perder a paciência. Eu sei o limite do que é o certo e o errado. Será que nós sabemos? Sendo assim, muitos de nós ainda se iludem, criando ditos populares de efeito para as massas, crendo-se detentores de particular virtude, mas com limites. O que seria o quê? Um contrassenso. Nós vamos sim adquirindo, paulatinamente, mas não há retrocesso. É uma virtude que se conquista, e uma vez conquistada não se perde. Resumindo, a paciência é dinâmica, produtiva, enquanto a passividade é estática e improdutiva, sendo a primeira uma virtude a ser cultivada, e a segunda um comportamento a ser evitado no nossa caminhada evolutiva. Afirma um velho provérbio popular que águas paradas não movem moinho. De igual maneira, paralisia não transforma as paisagens da vida em recantos de lazer e felicidade. Estacionar é perder as excelentes chances de produzir e crescer. Se desejas tranquilidade, ama e sirva sempre, como o mestre faz. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos dá sua sempre valiosa contribuição. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das abordagens do mal. E prosseguir com coragem, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Muitas vezes sentimos um certo desânimo. Não. Imagina se o Mestre Jesus desistisse de nós. Ele está sempre ali a bater a porta do nosso coração, nos aguardando. Mas essa porta, sempre frisamos, não abre de fora para dentro, só de dentro para fora. E a vontade, a disciplina é de cada um de nós. E nós fomos buscar
2 exemplos para ilustrar esse encontro da tarde de hoje, bastante ilustrativo e bastante reflexivo. O primeiro deles, nós tiramos do livro A Vida Escreve, Hilário Silva Espírito, psicografia de Chico Xavier, intitulada O Mais Difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes, e ele pensava. Tadeu, Tiago, João e Bartolomeu se aproximaram do mestre e ensaiaram algumas perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o mestre respondeu, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa, indagou Tadeu? A humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada, indagou Bartolomeu? A persistência no bem. Mestre, qual é para nós todos o mais alto dever? Amar a todos e a todos servir, sem distinção. Ora, mestre, isso é quase impossível. A maldade é atributo de todos, protestou Tiago. Faço bem quanto posso, mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão. Parece que nós falamos a mesma coisa, e muitas vezes. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. E aí as mágoas desfilaram diante do mestre, silencioso. João, contudo, voltou a questioná-lo. Senhor, que é mais difícil? Qual é a aquisição mais difícil? E aí está. Jesus, sorrindo, respondeu. A resposta está aqui mesmo, entre vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem criticar, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Todo mundo pensando, mas é assim mesmo. É refletindo na nossa conduta do dia a dia que nós vamos paulatinamente nos modificando. Essa outra história também vem a complementar um pouco a outra história para a nossa reflexão. Está no livro Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X. Irmão X é o pseudônimo utilizado por Humberto de Campos por questões de direitos atuais. Chama-se O Homem que Não Se Irritava. Existiu um rei, amigo da sabedoria, que convidou um filósofo para socorrê-lo no aperfeiçoamento da palavra. Conseguira indiscutível progresso. Fizera-se portador de primorosa cultura, tanto no ministério público quanto na vida privada. Caracterizava-se por largos gestos de bondade e inteligência. Fazia quanto lhe era possível para exercer a justiça, segundo os padrões da reta consciência, e demonstrava grande carinho na defesa e proteção do seu povo, através de reiteradas distribuições de lã e trigo, a fim de que as pessoas menos favorecidas não sofressem frio ou fome. Ou seja, ele se preocupava com os seus súditos. Não sabia acumular tesouro exclusivamente para si. E, em razão disso, obedecendo às virtudes sociais de que se fizera o exemplo vivo, construiu escolas, abrigos,
incentivar a indústria, a lavoura, desejando que todos os súditos encontrassem acesso à educação e à prosperidade. No círculo das manifestações pessoais, entretanto, o valoroso monarca se sentia atrasado e hesitante. Ele não sabia disfarçar a cólera. Não continha franqueza rude e nem acalmava seu mau humor. Admirado e querido pelas qualidades, ele sofria, no entanto, a mágoa e a desconfiança de muitos que passaram a temer-lhe a frase agressiva e impactante. Interessado, porém, na própria melhoria, o que ele fez? Solicitou ao filósofo que lhe acompanhasse a vida cotidiana, no seu dia a dia, para tentar analisar e ajudá-lo nessa nova mudança. Quando se descontrolava, caindo nas amargas consequências do verbo impensado, o orientador observava com humildade: poderoso Senhor, tenha paciência, continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações. A expressão serena e sábia revela a grandeza interior que reclama tempo para ser devidamente consolidada. É isso que nós falamos. Não mudamos de um dia para outro. Tudo a seu tempo, mas temos que trabalhar sempre no nosso progresso. Quem alcança a ciência de falar pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos. O monarca não se conformava e, em desespero passivo, confiava-se a rigoroso silêncio, que prejudicava consideravelmente os negócios do reino. Ou seja, não adianta nos recolhermos. De semelhante posição, vinha roubado o filósofo advertindo o respeitoso: amado soberano, a extrema quietude pode traduzir traição aos nossos deveres. Está aí que nós falamos. Não adianta se recolher. É no dia a dia que exercitamos os ensinamentos do Mestre. A pretexto de nos reformarmos espiritualmente, não será lícito desprezar os nossos compromissos com o progresso comum. Fale sempre e não deixe de agir. O verbo é a projeção do pensamento criador. O rei voltava a conversar, beneficiando o extenso domínio que lhe cabia dirigir. Mas chegava um momento em que ele se perdia na indignação excessiva, humilhando e ferindo ministros e vassalos a quem desejaria ajudar. Lamentando-se aflito, vinha o filósofo conselheiro afirmando: grande soberano, continue tendo paciência consigo mesmo. O reajustamento da alma não é obra para um dia. Prossiga, esforçando-se. Toda realização pede o concurso abençoado das horas. O rio deixaria de existir sem a congregação das gotas. Guarde calma, muita calma, não desanime. O monarca, no entanto, já um tanto desacursoado, o que ele fez? Ele exonerou o filósofo e enviou algum dos seus emissários às suas províncias para que lhe trouxessem à presença alguém incapaz de se irritar. Ele pretendia entrar em contato com esse espírito mais equilibrado, a fim de melhor orientar-se no autoburilamento. Os mensageiros iniciaram as investigações, mas impacientavam-se desiludidos. O homem que observavam ponderado na via pública era colérico no lar. Quem se revelava gentil em casa costumava virar-se na rua.
Alguns mostravam distintos e agradáveis junto da família, todavia eram azedos no trato social. Diversos exibiam formosa máscara de serenidade com os estranhos, no entanto, dirigiam-se aos domésticos com grande aspereza. Depois de alguns dias, mais ou menos 30 dias de grande pesquisa, descobriram alguém que nunca se enfurecia. Seguiram-no cuidadosamente em toda parte. Durante 4 semanas, ele foi examinado sob atenção vigilante, não perdendo um tio na sua conduta. Ele trabalhava, ele se movimentava, ele se alimentava e atendia aos menores deveres sem se perturbar. Apressaram-se os mensageiros em levar a boa nova ao monarca, e o rei, muito satisfeito, convocou a todos para receber essa personagem tão admirável, com a dignidade que lhe era devida. O subordinado venturoso foi trazido à presença real. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo no corpo de carne, verificou sob indefinível assombra que o homem, incapaz de se irritar, era mudo. Sob o respeito manifesto de todos, o rei sorriu desapontado e mandou buscar novamente o filósofo, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender a conquistar-se pouco a pouco. Nós, queridos irmãos, temos que começar conosco o processo de aprendizagem, o auto-perdão, a ter paciência com as nossas limitações, porque o plano espiritual sabe disso, sabe das nossas necessidades, mas nós temos que trabalhar e muito para o nosso aprimoramento. E aí, hoje, nossos companheiros estavam disponibilizando dos cursos que nós temos na casa, vários. É muito importante o estudo, a leitura edificante, que isso nos dá bagagem para entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Para não nos afastarmos da bússola direcionadora, que são os ensinamentos de Jesus. Não devemos confundir paciência, frisando mais uma vez, com preguiça, passividade e inatividade. Paciência não é apenas esperar. Não entendemos muitas vezes. E quando for necessário esperar, importante tenhamos em mente que espera não significa necessariamente passividade. A paciência é dinâmica e eficiente, produzindo diante dos deveres que nos compete realizar. Paciência para com a vida, paciência para conosco e também para com os outros. Ao lado de alguém que nos desconsidera, paciência. Ante as dores que nos chegam, paciência. Diante do rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, moldando o que cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente espera que nos voltemos a Ele. E como Ele tem paciência para conosco, a fim de que, encarregado de nossa felicidade, possa nos dirigir pelo caminho que nos leva a Deus. Essas palavras são de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que estão no livro Convites da Vida. Queridos irmãos, e para encerrar,
vai aí a água da paz. Muitos já conhecem e devemos fazer uso, sim, da água da paz. E é sempre bom relembrar. A água da paz, de Chico Xavier, é um ensinamento simples para momentos de irritação ou conflito. Em vez de reagir impulsivamente, pegue um copo de água, beba um gole e mantenha o resto na boca, sem engolir ou jogar fora. Enquanto a vontade de responder agressivamente durar, permitindo que a água transforme a raiva em silêncio e serenidade, sendo um ato de autodomínio e humildade que lhe foi ensinado por sua mãe. Então, queridos irmãos, que possamos fazer o uso dessa água da paz, porque muitas vezes nós dizemos coisas no momento de impulsividade, no momento de raiva, que muitas vezes depois o conserto fica muito difícil. Então vamos ter paciência conosco e paciência para aqueles que estão em torno de nós. Só assim nós vamos ter um mundo melhor, que há 30 dias todos desejavam um mundo melhor, mais compreensível, mais cheio de paz. Mas desejar ou realizar? Então a vontade é de cada um de nós. E que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Angélica, né, por esse aprendizado de hoje. Que Jesus, que Deus possa nos dar paciência para enfrentarmos os nossos desafios do nosso dia a dia, da nossa existência. Né? Depois então dessa palestra edificante, vamos fechar os nossos olhos, procurando aí uma posição bem confortável, nos ligando com os nossos mentores, os mentores do nosso trabalho, que neste momento nos envolvem tão amorosamente. Vamos fazer uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos, por 3 vezes. Direcionemos nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, e envolvendo seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja necessitado, que esteja passando por algum momento mais difícil. Vamos mentalizar essa mesma luz, adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua, aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os seus governantes, pelos desencarnados, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes nessa vibração de luz e de amor. Mentalizemos também todos os nomes colocados nas urnas do Paz e Amor, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme seus merecimentos.
Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, este pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa pela oportunidade de estarmos aqui para esse trabalho sob a proteção de Jesus, Eurípides e Bezerra de Menezes. Envolvidos que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos agora preparados para receber os passes, envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa. Eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com a movimentação do médium, que não vai nem mesmo nos tocar. Vamos mentalizando os nossos centros de força e com isso recebendo uma luz muito amorosa. Vamos começar pelo nosso centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça. Vamos mentalizar uma luz intensa, dourada, neste momento, envolvendo-o, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e no nosso sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Agora, descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela envolvendo os nossos pensamentos e toda a nossa parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz prata envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta e responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rosa envolvendo o centro de força cardíaco, que fica situado na região do coração, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, que fica situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas emoções digestivas e eliminar as nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar agora uma luz azul e dourada envolvendo o centro de força esplênico, que fica situado na região do baço, que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e uma luz prata, envolvendo o centro de força genésico, que fica situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, a bexiga, os rins, o aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar esta energia descendo, passando pelo dorso do nosso pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente alcançamos agora o centro de força básico cóccix, que fica situado na base da nossa coluna. Vamos imaginar uma luz forte e intensa, uma luz azul forte e intensa envolvendo-o. Que essa luz benfazeja possa fortalecer a nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando então esse ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor, pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe.
E agora vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o neste momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, as cachoeiras, lagos e rios. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas, que coloquem em cada vasilhame e nos filtros o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, nos ambulatórios médicos, nos postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta. Que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. E que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Que as moléculas de água, dentro dos organismos vivos encarnados, sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora vamos nos encaminhando para o encerramento, pedindo a prece de encerramento. Que assim seja. Amado e querido Jesus, somos gratos de coração e de alma pelos 63 anos dessa casa bendita, desse educandário, deste grande hospital, dessa grande oficina. Educandário que nos ensina sempre as grandes lições da vida. O hospital que nos faz melhorar o nosso campo físico e emocional. A nossa oficina que nos lapida diariamente para sermos melhores cristãos. Obrigada, Divino Mestre, por essa lição de hoje, que foi tão bem licionada pela nossa irmã, para termos paciência para conosco mesmo, com a nossa evolução, mas também nos acordarmos para a responsabilidade da vida e de conviver, e ter a paciência para com os nossos. Te agradecemos, Divino Mestre, pelo passe que recebemos, pela água que foi transformada em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E se não formos te pedir muito, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre, nos despertando sempre para a realidade do viver, do caminhar e do amor. Sempre, 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 com o Cristo de Deus, que é o caminho que nos leva ao Pai. Obrigada, Mestre. E assim, meus irmãos, terminamos mais um trabalho com alegria no coração, que possamos retornar para nossos lares felizes, por termos mais essa oportunidade. Tenhamos um final de semana iluminado e abençoado, e que no próximo sábado possamos estar aqui novamente. Que assim seja. De luz, paz e amor em Jesus.